Boa noite a todos. É um prazer, é uma honra mesmo estar aqui agora, trazendo a palavra para vocês. Estar aqui realmente me traz memórias muito boas. Essa música, Sonda-me, foi uma música que a gente cantou tantas vezes naquela época, em tantas igrejas, e que falava tanto ao nosso coração de seminaristas, né, desejosos de servir e fazer tudo para Deus. E hoje eu percebo como realmente Deus fez um monte de coisa maravilhosa e foi bom louvar a Deus agradecendo mesmo tudo que Ele já fez. Muito bom mesmo. E aqui também é para mim um lugar de pessoas muito especiais que eu conheci, pessoas que foram uma bênção na minha vida no seminário e que são amigos também até hoje, né? Então é um prazer de fato estar aqui com vocês. Hoje o que eu quero compartilhar com vocês está lá em Efésios. E esse texto de Efésios, ele tem falado muito comigo ultimamente, Efésios capítulo 4, porque como cristão eu me pergunto muito, desde sempre na verdade, como que que a gente lida com essas promessas de Deus de vida abundante, de vida cheia de sentido. Por que as pessoas não vivem isso muitas vezes? Por que as pessoas vivem uma vida cristã que é rastejante, que é sobrevida, né? Existe sobrevida cristã? Essas coisas ficam passando pela minha cabeça e eu mesmo me questiono em que situação ou em que parte disso tudo eu não estou vivendo plenamente tudo isso e por quê? E esse texto ele sempre me responde muito bem sobre isso. Eu quero ler o versículo 1 a 6 para a gente começar a pensar um pouquinho sobre esse texto. Ele diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ontem nós começamos com uma música maravilhosa, que é um texto bíblico, que talvez tenha sido uma canção antiga, que fala que de fato tudo é por Ele, é dele, é para Ele. E esse comecinho aqui de Efésios 4 me faz pensar um pouco sobre isso, que em primeiro lugar, essa proposta de vida que Deus tem para a gente, ela é singular, ela é única, de várias formas, como a nossa irmã também começou hoje aqui, o culto falando, orando a Deus, né? Esse evangelho que alcança cada indivíduo mesmo e transforma cada vida em algo único. E nós estamos vivendo momentos que favorecem, que falam demais em pluralidade, diversidade, e isso está indo além dos limites razoáveis em vários aspectos, né? É como se a fragmentação fosse tanta e tão grande que as coisas evaporassem e virassem nada, né? E como é a questão com a qual eu mais lido, né? A questão da sexualidade, por exemplo, você tem a sigla LGBT, que para alguns era só até aí, né? Agora já é LGBTQIA+, e é o alfabeto inteiro, como diz ali meu filho, e que você tem realmente mais de 70, né, hoje em dia, nomenclaturas e bandeiras e coisas assim. Então a coisa fragmenta tanto que evapora, que perde o sentido, que nem é mais. E não só na questão da sexualidade, mas em muitos aspectos mesmo. A gente tem quantas denominações diferentes no cristianismo, na cristandade toda, né? Por que isso acontece? Aqui não está escrito que a gente tem um só Senhor, que é uma só fé, a mesma confiança nele, um só batismo. Por que tanta fragmentação assim? E quando eu olho para tudo isso, eu percebo que estamos tão fragmentados quando não estamos centrados naquele que nos une. E esse texto fala, começando já para a gente viver
de uma maneira digna do chamado que recebemos. Ele, o próprio Deus, nos ama tanto que veio viver entre nós. Ele viveu uma vida exemplar. Ele é Jesus. Ele não fez só isso, ele morreu, ele entregou a vida por cada um de nós. Ele não precisava fazer isso, ele não merecia aquela morte, mas ele se entregou para que você não precisasse morrer a morte eterna. E ele agora oferece vida para você, porque a morte ele cumpriu. Só que ele entregou a vida dele por você. E ele não aceita menos do que uma entrega total de vida em troca. Assim como ele se entregou completamente na cruz, não levando em consideração que ele era Deus Todo-Poderoso e Perfeito, ele se humilhou até a morte de cruz, não é o que diz lá no texto? Ele não espera menos de nós. Você deve se entregar a Cristo completamente. Não é à toa que o versículo 2 diz, sejam completamente humildes e dóceis. É uma entrega total. Eu não posso mais me achar nada de jeito nenhum. Se eu sou alguma coisa, eu sou em Cristo Jesus. Ele me define a partir de agora. É por causa dele que eu faço o que eu faço, eu falo o que eu falo, eu penso, eu vivo. Nele, eu penso, vivo e respiro. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Tem vários textos na palavra que nos falam essas questões. Mas para a gente fica muito abstrato e aí a gente deixa esses textos lá. É em todo momento, em cada coisa que a gente faz. Ele se entregou por mim. Eu entrego tudo para Ele. Tudo mesmo. Todas as coisas da minha vida para a glória dEle. E quando eu penso nisso e quando eu vivo isso de verdade, Ele dignifica tudo o que eu vivo. Fazer tudo para Deus eleva tudo o que eu faço. Dignifica mesmo. Eu não vou fazer para agradar pessoas, eu não vou fazer para com motivos egoístas ou com motivos péssimos e vingativos. Eu não vou fazer com nenhum outro motivo além de responder de forma digna à entrega daquele que morreu por mim e ressuscitou e me dá vida eterna. Então, a primeira questão para mim é essa: uma vida única, uma vida singular, uma vida sem igual, uma vida que não tem comparação, é aquela em que a gente se coloca na presença de Deus para responder de forma digna a um chamado único e digno.